Agora mesmo, o mercado sempre precifica desgraça. Está sempre trabalhando para não dar certo. Está sempre torcendo para as coisas ser pior do que são na verdade. E a economia vai crescer. Vai crescer mais do que todos os especialistas falaram até agora. E vai crescer por quê? Porque está acontecendo uma coisa que é preciso conhecer. A gente fala muito de macroeconomia, mas acontece que tem uma microeconomia funcionando nesse país, atendendo milhões de pessoas. Você tem noção de quanto crédito tem no BNB do Nordeste para quase 4 milhões de pequenos produtores rurais? Você tem noção do significado do Pronaf aumentado, sabe, com mais dinheiro, menos juros para essa gente investir? Você está lembrado? Nós acabamos de aprovar uma medida, anunciamos uma medida chamada Acredita, que é a maior política de crédito já feita na história desse país, que vai envolver até um hedge cambial para garantir aos investidores estrangeiros não ter prejuízo, que vai garantir, sabe, um programa de financiamento imobiliário muito grande e que vai ter crédito para pequeno, para médio, para grande. Ô Sakamoto, as pessoas precisam compreender o seguinte: você acha que a Faria Lima tem alguém que quer mais bem ao Brasil do que eu? Que tem interesse em melhorar a vida do povo mais do que eu? Você acha que tem? Vamos ser franco. Você acha que quando eles estão discutindo o aumento da taxa de juros, eles estão pensando no cara que está dormindo embaixo de uma ponte? Do cara que está dormindo na sarjeta? Do cara que está morrendo de fome? Não pensam. Pensam no lucro. E o país tem que ter alguém que pense no povo. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então, esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou votando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. E eu acho que a minha visão sobre o Banco Central não é uma visão teórica, é uma visão de um presidente que já foi presidente, que teve o Banco Central sob o meu domínio durante 8 anos e com total autonomia. Alguém pode falar que o Meirelles não teve autonomia? E ele ficou 8 anos do meu mandato. E se dependesse de mim, ele ficaria com a Dilma também. Não sairia, não. O Fernando Henrique Cardoso trocou 3 presidentes de Banco Central. E é normal. O que é normal é o Lula trocar. É o Lula querer indicar alguém. E é o presidente da República que tem que indicar. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, as empresas têm um cronograma de trabalho, e o Banco Central é a mesma coisa. O Banco Central tem uma função, sabe, que é cuidar da política monetária desse país, que é cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação. E por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3%, ainda vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Sabe? Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado, eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. Com relação a essa especulação que o senhor acredita que esteja ocorrendo, o senhor tem alguma coisa a fazer? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, nós temos que fazer alguma coisa.
Eu não posso falar aqui o que é possível fazer, porque senão eu estaria alertando os meus adversários. Mas veja, deixa eu falar que não há necessidade. Ô, Silvana, se você pegar os dados da economia, você vai perceber o quê? Você vai perceber, primeiro, que o PIB está crescendo mais do que a previsão do mercado. Segundo, você vai perceber que o desemprego está caindo mais do que a previsão do mercado. Terceiro, você vai perceber que a renda da massa salarial está crescendo mais do que a previsão do mercado. Você vai perceber que os acordos salariais, 87% deles estão sendo feitos com ganhos reais acima da inflação. Você vai perceber a quantidade de entrada de capital externo para investimento direto no Brasil. Ora, então não há nenhuma preocupação das pessoas terem medo, das pessoas ficarem assustadas, das pessoas acharem que vai acontecer alguma coisa errada. Há muita gente que fala, mas é preciso cuidar dos gastos públicos. É preciso cuidar do gasto público. Qual